Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está em Isaías 12. Isaías 12 vai nos trazer um cântico de louvor. Nós sabemos que Isaías era profeta do Senhor e está profetizando para o povo de Israel antes deles irem para o cativeiro. Veja que sempre quando algo está para acontecer, Deus usa os seus para nos alertar. E não foi diferente com o povo de Israel. Mas no capítulo 11, Isaías relata do tronco de Jessé, que diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele deleitará no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Isaías aqui ele está profetizando, 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já falava do Senhor Jesus. E aqui nesse texto ele está dizendo que esse rebento, esse tronco, que frutificará é o Senhor Jesus. E nós estamos no mês de Natal, onde nós comemoramos essa data. Claro que nós sabemos que Jesus não nasceu nessa época, mas é uma oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho do Senhor, pois todas as nações comemoram o Natal, quase todas, parece que menos Israel. Mas é um momento de nós falarmos de Jesus, de levarmos esperança, consolo. Claro que em toda época é época de falarmos de Jesus. Não tem tempo, não tem hora, não tem dia, porque Jesus é tão maravilhoso que ele merece ser falado em todo tempo. Mas nessa época, parece que os corações estão mais festivos, estão mais em festa. Então é o momento de nós nos aproximarmos e levarmos o amor de Deus para as pessoas, levar a esperança da salvação, que é Jesus Cristo. Para isso ele nasceu, para isso ele veio, para nos dar o quê? Vida. Para nos inserir na família de Deus. Olha que coisa linda. Mas eu quero falar sobre o cântico. Isaías ficou tão feliz com esse capítulo 11, que ele faz um cântico. E é justamente sobre o cântico que eu quero falar. Olha aqui, um cântico de louvor. Naqueles dias dirás: graças te dou, ó Senhor, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolastes. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Queridos, que palavra linda, Que louvor, que hino de louvor. Você já deu graças ao Senhor hoje? Você já foi grato ao Senhor porque você está respirando, porque você se levantou hoje? O salmista começa: naquele dia dirás, graças te dou, ó Senhor. Você pode dar graças ao Senhor nesta manhã?
Graças te damos, ó Senhor. Mas ele prossegue dizendo: ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Veja bem, às vezes o Senhor, ele se ira, né? Às vezes nós ferimos o coração de Deus. E Deus, ele é um pai. E como pai, ele nos corrige. E esse cântico está dizendo sobre isso. Que Deus se irou contra eles. Mas ele também vai dizer: iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Então, muitas das vezes, nós ferimos o coração de Deus e ele fica irado. Mas ele nos corrige. A correção do Senhor não é para a morte, e sim para a vida, para nos trazer a razão. Olha o que diz aqui 1 Timóteo 4,10. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, o Senhor, ele é o nosso Salvador. Mas para nós sermos salvos, para nós sermos libertos, muitas das vezes precisam de correção. A salvação é um dom de Deus, sim, mas nós precisamos de correção. Nós precisamos entrar pelo caminho, verdade? Jesus é o caminho. E nesse caminho, às vezes, nós nos desviamos. E é aí que o Pai nos corrige. Mas a correção do Pai, olha o que diz lá em Jó 5,18. Pois ele faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele fere ele fere e as suas mãos curam. Quer dizer, Jó está dizendo, ele mesmo faz a ferida e ele mesmo a liga. Ele mesmo sara. Você lembra? Não sei se tua mãe já contou, a minha contava, que no tempos passados os pais batiam e deixavam marca nas costas dos filhos, nas pernas, seja onde for. E depois eles preparavam uma salmoura para jogar naquelas feridas que eles mesmos criaram. E era uma dor tremenda, mas aquela salmoura fazia sarar. Assim mesmo é o nosso Deus. Quando ele nos corrige, quando ele nos ensina, ele faz com que nós possamos enfrentar, né, com mais força, com mais luta. Mas ele faz ali a ferida. A ferida quer se dizer o quê? Quer se dizer que, Deus permite as dificuldades e as feridas ou provações, mas também tem o poder de curar, restaurar e trazer alívio, demonstrando a sua soberania sobre o sofrimento e a salvação. Quantas das vezes você e eu não fomos ajudados pelo Senhor em meios ao sofrimento? Muitas das vezes que nós mesmos fomos os causadores dele, mas quando clamamos pelo Senhor, ele nos ajuda. Eu não sei se hoje você precisa da ajuda do Senhor, mas saiba de uma coisa, ele está aí, pertinho de você, pertinho de mim, esperando para nos dar o consolo, esperando para colocar o remédio na nossa ferida. Amém? Porque o Senhor, ele nos despedaçou, mas sarará, fez a ferida e nola atará. Aqui já é Oséias dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Há consolo, querido, no sofrimento. Há consolo, né? O Senhor, ele traz uma mensagem de consolo, de esperança. Com o nascimento do Senhor Jesus, veio a esperança ao mundo, veio a esperança de que um dia nós iremos morar, né, com o Senhor na eternidade.
como a morte do Senhor Jesus nos deu o direito de nós sermos inseridos na família de Deus. Se você ainda não é, passe a ser. Entre para essa família que é maravilhosa. E Deus é um Deus de consolo e de esperança. Mas eu quero também falar isso aqui. Certamente Deus é a minha salvação. Olha que intrepidez, que confiança. Será que eu e você temos esta confiança de que Deus é a nossa salvação? Será que nós conseguimos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, reconhecermos que Deus é, e ponto final, a nossa salvação? Porque quando nós estamos no meio do sofrimento, se levantam tantas vozes querendo nos parar, querendo fazermos com que venhamos nos tirar o crédito do que a palavra diz para que a humanidade, para que aquilo que é humano diz. Mas é aí que eu e você precisamos estar como o profeta. Certamente, sem dúvida nenhuma, Deus é a minha salvação. Aconteça o que acontecer, Deus é a tua, a minha, a nossa salvação. E nós temos que agarrar isto e colocar em prática, buscando esta salvação, buscando essa comunhão com o Senhor. E ele diz: confiarei e não temerei. Confiarei. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Na jornada com Cristo, e não, nós precisamos confiar nele. Precisamos confiar no Senhor e não temer o que está em volta. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, tudo coopera para que nós não venhamos vencer aquela dificuldade. Mas precisamos fazer como ele, confiar e não temer. Não temas, pois eu sou contigo. Não te espante, pois eu sou o teu Deus. É a palavra do Senhor que diz isso. E ele diz: o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a tua força, o Senhor é a minha força. Ele é a nossa força. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós precisamos buscar a força do Senhor para vencer. Se levante, se põe de pé. Vários momentos na Bíblia, Deus, para falar com os seus homens, ele dizia: põe-te em pé. Para falar com os seus profetas, com aqueles que ele queria falar, põe-te em pé. E Deus está dizendo para mim, para você hoje: levanta, se anima, pois a força do Senhor, a alegria do Senhor é a tua força. E nós precisamos vencermos nessa força do Senhor. Deus é a minha força, o meu cântico. Olha aí, tinha cântico, ele está cantando. Eu e você precisamos termos o louvor, a adoração, a gratidão a Deus. Não esquecemos disso. Ele se tornou a minha salvação. Deus, você quer fazer do Senhor a tua salvação? Busque Ele nesse dia. Nós estamos no mês de dezembro, o mês onde nós estaremos lembrando do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio com uma missão de salvar o seu povo dos seus pecados. E se você ainda não fez do Senhor a tua salvação, faça hoje. Faça hoje. E se você já tem Ele como teu Salvador, continue aprimorando, aperfeiçoando esta aliança com o Senhor. Amém? Oremos. Pai querido e amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Graças eu te dou neste dia
porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos consolado, nos confortado, nos dado a graça, a sabedoria do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus, pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada por colocar em nossos corações esta confiança que o profeta teve. Certamente, Deus é a minha salvação. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar nesta manhã falando aos corações que estão em dúvida, arrancando a dúvida, as incertezas, porque certamente Deus é a nossa salvação. Ajuda-nos a não temermos o que o homem pode nos fazer, mas a caminharmos para Ti em alegria, em louvor, em adoração. Senhor, dá um dia de paz neste dia para todos aqueles que estarão ouvindo este áudio. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, entre nos corações nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu me chamo Jane Mateus, que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente.